Olá, Tribunal de Justiça nega a réu cumprir prisão domiciliar. Saiba o porquê da decisão nesta edição da TV.jus, que traz também uma reportagem sobre o auxílio reclusão. Em que casos as famílias de presos têm o direito ao benefício? E a gente mostra também uma boa iniciativa da comarca de Cáceres, que vem estimulando a leitura no município. A partir de agora, na TV.jus. Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça nega recurso de réu que pretendia cumprir pena em regime domiciliar por causa de doença do filho. Entenda o caso no quadro Sentença. O reeducando pretendia cumprir o restante da pena em casa e usou como justificativa para convencer a justiça a converter o regime fechado em regime domiciliar o fato de ter um filho menor de idade, de apenas 11 anos, portador de TEA, o transtorno de espectro autista. No recurso, a defesa do reeducando alegava que, sendo o requerente indiscutivelmente necessário para os cuidados do filho menor e autista, se tornando impossível o tratamento adequado com o pai enclausurado no estabelecimento prisional. O relator do processo não reconheceu mérito no pedido, mantendo a condenação do réu ao regime fechado, ainda que afirmado pelo agravante a existência de um filho que necessita de cuidados especiais. Tais cuidados vêm sendo prestados pela genitora do infante desde os 8 anos de idade da criança. Os demais desembargadores seguiram o voto do relator e negaram por unanimidade o agravo de execução penal, mantendo o réu no cumprimento de pena em regime fechado. Agora vamos falar do auxílio reclusão, um benefício que tem o objetivo de garantir o sustento da família do reeducando. Mas é preciso cumprir alguns requisitos para ter direito ao valor, como mostra a repórter Maritza Fonseca. A saída, nesses casos, é solicitar o auxílio reclusão junto à Previdência Social. O benefício é garantido pela Constituição Federal. O valor varia em função do salário de contribuição do preso ao INSS antes do cumprimento da pena e pode chegar ao valor médio de R$ 998 por mês. Hoje o auxílio reclusão ele é feito através do quê? Um agendamento que é feito pelo site do INSS ou pelo telefone 135. Você agenda, você vai levar a documentação necessária, que são o quê? A documentação dos dependentes, RG, CPF, comprovante de endereço, e as documentações do preso, que seria cópia do RG, CPF, carteira de trabalho e o atestado de reclusão que você retira lá no presídio, eles fazem lá o atestado de reclusão. Esse atestado de reclusão eu tenho que levar no INSS a cada 3 meses para comprovar que essa pessoa continua reclusa, continua presa. Podem receber o auxílio familiares como esposa ou companheira, o marido ou companheiro no caso de prisão da mulher, filhos com até 21 anos e filhos inválidos, ou pais que dependem financeiramente do preso. Casais homoafetivos também têm direito ao benefício. Lembrando que não existe essa polêmica de que cada dependente do preso tem direito a um auxílio reclusão. Não, o auxílio reclusão é um valor único, dividido pelo número de dependentes. Então, se eu tenho 5 filhos e um esposo, o auxílio reclusão vai ser dividido entre o meu esposo e os 5 filhos em fatias iguais. Tem direito ao benefício somente aqueles que já contribuíram para a Previdência na área urbana ou rural. Além disso, a renda do contribuinte não pode ser superior a R$ 1.319 por mês. A mesma regra vale para servidores públicos que cumprem pena. O artigo 201 da Constituição Federal menciona que o auxílio reclusão é para pessoas de baixa renda. Para a concessão do benefício, é necessário o cumprimento de alguns requisitos. Dentre eles, o segurado não pode estar recebendo o salário da empresa na qual trabalhava, nem auxílio-doença, aposentadoria ou abono permanente. A reclusão deverá ter ocorrido no período em que ele estiver trabalhando com carteira assinada. Esse benefício atinge pouquíssimas pessoas. No Brasil, cerca de 7% tão somente. Porque o segurado tem que estar trabalhando na época
da sua prisão, devia estar também contribuindo. E nós sabemos que o perfil do nosso recuperando, nossa pessoa que está presa, não é este. O benefício é importante para garantir aos dependentes dos detentos condições básicas de sobrevivência. A pena não pode ultrapassar da pessoa que foi apenada, não pode atingir seus familiares, a fim de que possa continuar sobrevivendo enquanto seu parente estiver na cadeia. E agora vamos mostrar uma boa prática que vem da comarca de Cáceres. O Fórum do Município estimula a leitura por meio do projeto Gelateca. Quem conta pra gente sobre a iniciativa é a repórter Marcela Lírio. Geladeiras, criatividade e muitos livros. A Gelateca do Fórum de Cáceres foi uma ideia da gestora da comarca, Odanil Corbelino, para incentivar o hábito da leitura de quem frequenta o fórum. A Gelateca conta com um acervo de livros que vão desde literatura, obras infantis e da área jurídica. Então a gente fica trocando ideias, muitos trazem livros, levam livros, porque a Gelateca não é só para chegar aqui e ler, eles podem levarem para sua casa. Aí eles leem, acham importante, depois eles trazem. E o que eles tiverem em casa também pode trazer. E veja a seguir, o Judiciário promove qualificação na área da mediação. E tem ainda reportagem alerta sobre os golpes de estelionatários que estão utilizando o nome da Receita Federal. Os detalhes, já já. Na frequência dos seus direitos, no ritmo da sua opinião, em sintonia com a justiça. Estação TJ. Sintonize a rádio que traz todas as ações do Poder Judiciário Estadual e repertório musical de qualidade. www.estaçãotj.com.br. Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. O Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o NUPEMEC, promove capacitação sobre técnicas de mediação judicial. 32 conciliadores que atuam em centros judiciários de solução de conflitos e cidadania de várias comarcas do estado estão participando da capacitação sobre técnicas de mediação judicial para a realização das audiências previstas no artigo 334 do novo Código de Processo Civil. E o primeiro instrutor foi o juiz coordenador do NUPEMEC. São conciliadores que estão sendo treinados para recepcionar as partes, para verificar se o caso é de conciliação ou de mediação, para, em sendo o caso de conciliação, realizar essas audiências, em sendo o caso de mediação, indicar o serviço de mediação. Enfim, é uma categoria de conciliadores bem diferenciada e que estará disponível em todos os sejusques do estado de Mato Grosso. Valéria foi a primeira conciliadora de Mato Grosso a ser certificada pelo Conselho Nacional de Justiça e agora compartilha o que sabe como instrutora e sugere como deve ser o perfil desse auxiliar da justiça. O conciliador ele tem que ser proativo e, sendo capacitado, ele tem que ter o feeling de identificar questões relevantes, inclusive aquelas que não estão juridicamente tuteladas, para que sejam conduzidas e estimuladas para que as partes resolvam sobre todas as questões importantes, além daquelas trazidas processualmente na peça inicial. Vanderlei é conciliador do Sejusc de Rondonópolis. Sempre quis atuar na área porque acredita que o melhor caminho para a solução de conflitos é o diálogo. A ideia que me motivou a conciliação em si é mostrar para a população esse outro lado do direito. Em contrário ao lado do litígio, mostrar para a população que há a possibilidade da autocomposição dos conflitos, resolver através de um acordo um processo que perduraria por anos e ali através do diálogo, da conversa, ter a possibilidade de resolver o conflito das partes. O treinamento, além de proporcionar formação e novos conhecimentos, também garante outro benefício: a troca de experiências. A interação entre esses grupos e entre esses núcleos diferenciados sempre são muito válidos. A gente troca experiência, conhece novos procedimentos, né? A gente tem essa interação tanto com as comarcas quanto com as partes. Sempre é muito, muito válido.
Servidores do Judiciário participam do 11º módulo do curso de pós-graduação MBA em Direito. A aula foi ministrada pelo promotor de Justiça do Estado do Sergipe, Henrique Ribeiro Cardoso. Em pauta neste módulo, a ordem constitucional econômica e temas atuais em administração pública, assuntos importantes para quem está aprendendo a ver a administração pública pela luz do direito. O foco maior é trabalhar com temas atuais ou com problemas atuais de direito administrativo e também da ordem econômica. Então, nós estamos avançando na ideia do controle dos atos da administração, do controle das políticas públicas do Estado pelo Judiciário e também da estruturação e do funcionamento dos serviços públicos, nesse modelo em que o Estado muitas vezes deixa de prestar um serviço e trabalha com parceiros privados ofertando esse serviço. A gente está, na verdade, tentando mostrar como é estruturado, como funciona e como, quando não funciona, deverá atuar o Poder Judiciário. Conhecimento que deve proporcionar uma nova forma de atuar e de buscar soluções jurídico-administrativas. E você começa a perceber que realmente nosso judiciário é uma corrente. São todas as unidades unidas no mesmo ideal. O ideal de que a administração pública exerça o seu papel de forma justa, de forma transparente, de forma ética, moral. E isso sim, eu acho que esse é o maior, digamos que um ganho que estamos tendo com esses módulos do MBA. E neste mês, os contribuintes começaram a declarar o imposto de renda. E antes mesmo do prazo terminar, cartas falsas começam a chegar para muitas pessoas. Estelionatários estão usando os correios, a internet e a Receita Federal para aplicar golpes. Então é importante ficar atento. Os golpistas enviam cartas e e-mails falsos da Receita Federal. Uma tem a logomarca do órgão e uma mensagem de intimação para regularização dos dados cadastrais e o aviso de que o procedimento pode ser online. E para regularizar, basta clicar no link e seguir as instruções no site. É aí que começa o perigo. Quando alguém clica num desses links, o vírus acorda, percorre os arquivos e domina o computador. O espião abre cadeados eletrônicos e portas virtuais com segurança. Os alvos são informações bancárias, como número de contas, senhas e saldos. O espião também pode capturar fotos e documentos pessoais do dono do computador e tem um jeito simples de não cair no golpe. A gente orienta sempre as pessoas a estarem atentas, verificarem sempre o endereço eletrônico, se condiz, nunca acessar esse link ou digitar esse link encaminhado, Sempre procure ligar para o órgão. A Receita Federal mesmo não encaminha e-mails, não encaminha mensagem de textos, Então, sempre procurar ligar para a Receita ou acessar mesmo usando um computador o endereço eletrônico correto e verificar se realmente existe essa pendência ou não. Matheus Amorim vai fazer a declaração do imposto de renda. Antes de começar o procedimento, fez pesquisas e recebeu auxílio. Foi cuidadoso com o fornecimento de dados e está consciente em relação aos golpes que chegam pelo meio virtual. Eu li lá no site da Receita porque agora, nessa época que abriu para fazer a declaração, tem bastante notícias relacionadas. E aí tem os programas para baixar, tem outras informações, então eu andei lendo. Andei lendo também outros sites que informam, que ensinam como fazer a declaração, escolher a melhor proposta, enfim, eu li bastante. E a TV Ponto Jus fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá!